No final da década de 50 do século passado, uma cidade portuguesa foi palco de um estranho avistamento ufológico que deixou para trás alguns resquícios. Quando estes foram examinados, revelaram estranhos seres microscópicos que até hoje, mais de meio século depois, continuam inexplicáveis. Era uma linda manhã de sol, em 2 de novembro de 1959, na cidade portuguesa de Sintra, mas que fazia muito frio. Às 8 horas, o piloto Conceição e Silva estava em companhia de outros pilotos na base aérea da Força Aérea de Sintra, enquanto aguardava para fazer um voo de rotina. De repente, ele notou que do céu começaram a cair filamentos que pareciam com teias de aranha. Esses filamentos, ao caírem nas suas mãos e com o calor destas, começaram a derreter, desaparecendo. Esse fenômeno ocorreu apenas por alguns minutos. No momento do ocorrido, os pilotos acharam aquilo estranho, mas ao fazer seus voos rotineiros acabaram se esquecendo daquilo e nunca mais tocaram no assunto. O piloto Conceição e Silva mais tarde viria a ser chefe do Estado-Maior da Força Aérea. Naquele mesmo dia, mas por volta do meio-dia, o céu sobre a cidade portuguesa de Évora, a cerca de 150 km de distância de Sintra, estava limpo e sem nuvens. Foi então que o professor Joaquim Guedes do Amaral, na época diretor da Escola Industrial e Comercial de Évora, foi informado sobre um estranho objeto que estava sobrevoando a cidade. O professor então se dirigiu imediatamente para o pátio da escola. Lá, ele observou pairando no céu um objeto redondo, de cor azul clara, que se deslocava lentamente de leste para oeste. Rapidamente, o professor Amaral voltou para o seu gabinete, onde guardava um telescópio. O objeto, agora visto pelas lentes do telescópio, era de forma oval, parecido aumentar e diminuir de tamanho, além de acelerar a velocidades fantásticas, para logo em seguida parar bruscamente no ar. Por volta do meio-dia e meio, apareceu um segundo objeto voador não identificado. Esse novo objeto parecia ser enorme e dava a estranha sensação de possuir um movimento ondulatório. Pouco tempo depois, os dois objetos foram rapidamente para cima e desapareceram de vista. Aqueles que estavam presentes no pátio da escola naquele momento não só viram os objetos, como em seguida testemunharam algo ainda mais estranho: a queda de numerosos filamentos de cor esbranquiçada que formavam pequenos emaranhados e que popularmente ficaram conhecidos pelo nome de cabelos de anjo. Mas enquanto em Sintra a queda desses filamentos só durou alguns minutos, em Évora eles continuaram a cair durante quase 4 horas, cobrindo os telhados de toda a cidade. Isso permitiu que alunos, professores e demais moradores da cidade manuseassem aquela substância pegajosa, semelhante a novelos de fios de teias de aranha. O professor Amaral recolheu alguns desses filamentos e os colocou em lâminas de vidro para submetê-los a uma posterior análise microscópica. Quando as observou através do microscópio, o professor Amaral viu algo incrível, algo que nunca tinha imaginado encontrar e queria mudar a sua vida para sempre. Envolto naqueles filamentos estava um minúsculo e estranho ser, com pouco mais de 4 mm de comprimento e que era formado por um núcleo central de onde saíam 10 tentáculos envolvidos por uma substância gelatinosa transparente e ligeiramente amarelada. Por coincidência, o professor Amaral era amigo do pai do ex-piloto Conceição e Silva, o comandante Eugênio da Conceição e Silva, professor da Escola Naval e membro da Sociedade Astronômica Francesa. Ainda incrédulo com a sua descoberta, o professor Amaral foi então pedir a ele a sua opinião. O ex-piloto Conceição e Silva contou que o professor Amaral era vizinho da casa do seu pai e que ele ia lá frequentemente discutir sobre astronomia e outros assuntos. Ele se recordou perfeitamente da ocasião que Amaral levou para sua casa as lâminas com os filamentos em que tanto o professor Amaral como seu pai terem feito uma observação microscópica e uma análise espectroscópica, mas que ambas não deram em nada, já que a substância que estava ali não era conhecida na Terra. Aquilo tinha vida, parecia ter vida, encolhia e fazia uma espécie de movimento de reação à pressão, mas ninguém soube o que aquilo era e ficou por ali, encerra o ex-piloto Conceição e Silva.
Entretanto, querendo descobrir a verdadeira natureza daquele minúsculo ser, o professor Amaral continuou com as suas investigações e contactou alguns especialistas que formularam diferentes hipóteses para sua descoberta. A doutora Maria José Scária Santos, biologista e professora da Escola Industrial Comercial de Évora, concluiu que os únicos animais que me parecem semelhantes a este ser são os do tipo selenterados. Confesso, contudo, nada conhecer na biologia que me permita classificá-lo. Já o Dr. João Martins Godinho, professor de biologia e vice-reitor do Liceu Nacional de Évora, declarou: apenas posso afirmar que é um ser. Nada posso dizer sobre sua natureza, pois desconheço qualquer coisa igual na biologia. Já o Dr. Flávio Rezende, professor catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa e diretor do Instituto Botânico, afirmou: isto é um animal e, por consequência, fora da minha especialidade. No entanto, deve-se ressaltar que a maioria desses pareceres não foram assinados pelos responsáveis, que posteriormente não quiseram assumi-los publicamente. Este fato acabou gerando uma certa polêmica no meio científico, bem como um certo descrédito à idoneidade do professor Amaral. Essa insólita descoberta acabou transformando a vida do professor num verdadeiro calvário. O seu interesse científico pelo desconhecido e as suas fortes convicções encontraram uma forte resistência na sociedade conservadora daquela época. Graças a esses aborrecimentos, o professor Amaral decidiu entregar o pequeno ser aos cuidados da Faculdade de Ciências de Lisboa, onde ele imaginou que finalmente iria ser descoberta a sua verdadeira natureza. Mas inesperadamente, em 1978, ocorreu um terrível incêndio nessa faculdade, ocasionando a perda daquela preciosa amostra e impossibilitando futuras análises daquele ser que acabou sendo apelidado de a criatura de Évora. 20 anos depois, este caso chegou ao conhecimento dos membros do CEAF, o Centro de Estudos Astronômicos e Fenômenos Insólitos, atualmente denominado CETEC, Centro Transdisciplinar de Estudos da Consciência. Esses pesquisadores tiveram conhecimento desse caso através de uma matéria publicada em 1960 no Diário Ilustrado, um jornal de Évora, onde se lia que um disco voador largou sobre Évora seres microscópicos desconhecidos e que a Faculdade de Ciências não conseguiu identificá-los. A investigação do CETEC foi feita 20 anos depois, em 1979. Seus pesquisadores foram até a antiga Escola Industrial e Comercial de Évora, que havia sido rebatizada como Escola Preparatória Andrade Rezende. Lá, eles conseguiram falar com algumas testemunhas da época dos acontecimentos que observaram a queda dos filamentos. Eles também entraram em contato com o professor Amaral, que, mesmo de forma relutante, permitiu que eles fizessem cópias das fotos e dos relatórios que ele havia produzido sobre o caso. No seu relatório, Amaral descreve assim o evento. No dia 2 de novembro de 1959, sobrevoaram a cidade de Évora 2 ou mais objetos aéreos não identificados que pareciam deslocar-se a grande altitude e possuir consideráveis dimensões. Tais objetos, quer pela sua forma, quer pelas caprichosas trajetórias dos seus movimentos, não poderiam confundir-se com aviões, balões-sonda ou quaisquer fenômenos astronômicos ou meteorológicos conhecidos. Coincidindo com a passagem dos objetos aéreos não identificados, começaram a notar-se no céu, pouco depois do meio-dia, numerosos filamentos que caíam de grande altura e quase verticalmente. Para os pesquisadores do CETEC estava claro que o professor Amaral acreditava que havia uma relação entre o sobrevoo dos discos voadores, era assim que ele chamava os objetos, e a queda dos filamentos. Mesmo assim, os pesquisadores resolveram consultar a Força Aérea Portuguesa na pessoa do então chefe do Estado-Maior, o general Lemos Ferreira, para saber se havia algum inquérito sobre a veracidade ou não dos fatos ocorridos. O general então chamou ao seu gabinete o seu primeiro imediato, que na época era o futuro general Conceição e Silva. Conceição e Silva então afirmou o seguinte: das minhas recordações acerca das visitas do Dr. Amaral à casa do meu pai, do seu interesse pelos assuntos astronômicos, da sua seriedade como pessoa, sou levado a concluir que o documento em questão é digno de todo o crédito. Já a Força Aérea Portuguesa não contestou o relatório do professor Amaral nem as testemunhas que consistiam dele.
afirmando num documento o seguinte: acerca da constatação de um fenômeno insólito que ocorreu na cidade de Évora em 2 de novembro de 1959, declara-se, para os efeitos tidos por convenientes, que a Força Aérea não tem conhecimento de quaisquer fatos que a levem a pôr em dúvida quer a veracidade dos acontecimentos relatados, quer as idoneidades do autor do relatório e do CEAF. Mas o que realmente seria aquele estranho ser microscópico encontrado entre os filamentos que caíram sobre a cidade de Évora em 1959? A verdadeira natureza da criatura de Évora nunca foi descoberta. É como o próprio professor Amaral citou no seu relatório. E o problema ficará tão insolúvel como até aí. O mistério permanecerá tão denso e impenetrável como anteriormente.